Estados e municípios estão de pires na mão. Falta dinheiro para serviços básicos, como saúde, educação e segurança. Falta dinheiro para investimentos. Falta dinheiro para pagar a folha dos servidores. O que fazer? Meu convidado da semana é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Gilberto Jales. O ajuste das contas públicas está na ordem do dia. Presidente Gilberto Jales, a federação vive uma crise financeira sem precedentes. Falta dinheiro nos estados, falta dinheiro nos municípios. Como é que o senhor avalia o quadro econômico do país atualmente? Olha, o quadro econômico do país, como um todo, dos estados e municípios, consequentemente, é gravíssimo. Gravíssimo porque nós estamos diante de uma crise fiscal muito aguda, e diante de um cenário econômico que não remete a um cenário positivo a curto prazo, né? Seria necessário que a economia do país reagisse positivamente e, consequência disso, reagiriam todas as arrecadações, as receitas de estados, municípios e da União para fazer face a um volume de despesa que cresceu ao longo do tempo e que são despesas que, na sua grande monta, de difícil contingenciamento, né? Principalmente as despesas com o pessoal. Se você olhar a grande despesa dos estados, dos municípios da União, está dentro da seara de despesas com o pessoal, sejam ativos ou sejam inativos. Então, nós temos um cenário realmente de muita dificuldade no país. Há muito se discute um novo pacto federativo. A União fica com a maior parte do bolo tributário. Por que essa discussão não avança, se é que um dia vai avançar? O Pacto Federativo tem sido discutido, inclusive, pelos próprios tribunais. Teve um evento no Tribunal de Contas do Ceará, especificamente, para se tratar disso. O que é que ocorre no Brasil, especificamente? Nós temos uma tradição de centralização. Isso é uma tradição, uma cultura do nosso povo, uma cultura do próprio sistema político e governamental, né, do sistema presidencialista, de termos sempre a concentração das forças coercitivas de fiscalização, das forças de arrecadação nos entes mais poderosos. Se você for olhar, os municípios têm, no bojo das suas receitas próprias, arrecadações de difícil busca, basicamente ISS, IPTU. Os estados já têm uma busca intermediária, no caso principalmente do ICMS, e a União fica com aqueles impostos que a grande maioria dos impostos já são imputados diretamente. O imposto de renda, por exemplo, nenhum de nós se livra de pagar. O imposto de renda, né? São declaratórios e já são, muitas vezes, retidos na fonte. Esse é um lado. O outro lado que precisa entrar nessa discussão é o fortalecimento das máquinas de arrecadação dos municípios e do Estado. Vou exemplificar isso, Diógenes. Nós fizemos fiscalização em alguns municípios do Estado que, da receita que estava estimada para o exercício, o município, da receita própria, de IPTU, de ISS, de outros impostos, de taxas municipais, tem município que só arrecadou 2%, 3%, 5% dessa receita. Você imagine se toda a arrecadação fosse compartilhada para ser executada a arrecadação diretamente pelo município ou pelo Estado e não pelo governo federal, quão difícil, qual prejuízo se teria, né, por força de termos máquinas arrecadadoras nos municípios e no Estado muito fragilizadas. Mais ou menos assim, ninguém respeita a Secretaria de Tributação do município, mais ou menos a do Estado, a Receita Federal, todo mundo respeita e vai lá e paga os seus impostos. Será porque é lá que tem o leão? E é mais forte, né? E isso é um aspecto que precisa, à medida que descentralizar essa arrecadação tributária, fortalecer essa máquina arrecadadora, né? Mas o senhor concorda que esse pacto é urgente? Eu concordo que é urgente, essa que precisa repactuação, ser feita. na verdade, né? Verdade, porque o que ocorre hoje? A União, com essa receita, e muitas vezes, mesmo as receitas obrigatórias da União, ela ainda
cria uma série de condições para repassar aquilo que é receita obrigatória. Os repasses de FPE, de FPM, muitas vezes você tem município com FPM totalmente zerado, em função de documentação, em função de outros, que o governo poderia usar outros meios de forçar a apresentação dessas prestações de contas, desses documentos, ou de próprias dívidas com as previdências, no caso de municípios que têm um regime geral e que são, muitas vezes, já retirados na boca do caixa no repasse do FPE e do FPM. Então, é preciso repactuar isso, até porque, com a Constituição de 88, muitas obrigações foram repassadas aos municípios e a proporção de repasse de receita não se deu na mesma monta. O que pesa mais no descalabro fiscal dos entes federados, União, Estados e municípios? Má gestão, corrupção ou a falta de dinheiro mesmo? Olha, das três, a corrupção é aquilo que grita mais aos olhos da população, né? Ela grita mais, ela agride o cidadão que vê o recurso que ele honestamente foi lá e pagou nos seus impostos diretos e indiretos serem retirados por meios ilícitos. Ela grita mais. A monta, o volume maior de recursos, está muitas vezes mais ligada à má gestão mesmo, à falta de governança. O Estado, ele é um péssimo gestor. O Estado que eu digo, o Estado como um todo, né? A máquina pública, ela gere mal, são muitos condicionantes, muita burocracia que Quando acaba... a coisa está funcionando bem em algum lugar, é uma ilha, é uma exceção. É uma exceção, é uma ilha, né? Dá um exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele, na auditoria que fez, por exemplo, nas obras lá da refinaria de Abreu e Lima, constatou que 15% daquilo ali, de todo o recurso não utilizado, estava ligado à corrupção e mais de 50% estava ligado à má gestão, a retrabalho, a serviço que foi mal feito, que precisou ser feito novamente, a material de péssima qualidade que foi colocado na obra, a série de custos indiretos que a administração pública tem, que torna a máquina pública muito pesada, muito onerosa e o nível de governança é muito baixo. Alguns municípios do Rio Grande do Norte começaram o ano decretando calamidade financeira. Qual é o efeito prático de uma medida como esta e o impacto disto na prestação de contas? Olha, esse instituto que foi utilizado, esse instrumento de calamidade financeira, é algo que está um pouco à margem da nossa legislação. Tem mais efeito midiático. É muito mais midiático, que cada gestor que assumiu o município, ele tem que fazer é ir buscar saber se aqueles débitos existentes são verdadeiros ou não são, né? Buscar repactuar na medida do possível o que ele puder e começar a tomar medidas. E aí eu sei que muitas vezes o gestor, por ele ser também um agente público, mas claro que ele tem a questão da popularidade, do voto, ele tem dificuldade de tomar as medidas mais duras, as medidas, digamos, de desgaste, mas ele tem que fazer isso para equilibrar. Ele tem um período de equilíbrio. As prestações de contas, o encaminhamento disso, ele tem que ser feito normalmente, não vai ser por força desse decreto que o gestor vai estar se eximindo ou ele vai estar protegido para tomar medidas ilegais, de forma nenhuma. As obrigações são mantidas e são as mesmas obrigações, né? O que a gente tem feito, o tribunal fez a orientação aos gestores antes da posse e está fazendo agora aos técnicos. Isso tem dado resultado, Tem dado um presidente? bom resultado. Nós temos recebido, por exemplo, no caso dos relatórios de gestão, chegaram dos tribunais, e os gestores estão tendo esse cuidado de mostrar a realidade do que recebeu. É verdade que muitas vezes pode ter um tempero político, porque recebeu do adversário, porque recebeu. Isso para o tribunal não importa, o que importa é aquela contabilidade, ela tem que ter a consistência e tem que refletir a realidade do município. Desde o ano passado, o Tribunal de Contas tem divulgado o índice de efetividade da gestão municipal. As prefeituras são obrigadas a prestar informações sob pena de sanções. O índice tem trazido algum resultado positivo? Olha, o índice de efetividade da gestão municipal é um instrumento
interessante, é coordenada a nível Brasil pelo Instituto Rui Barbosa, e o tribunal aplicou, no caso do Rio Grande do Norte, praticamente todos os municípios, no primeiro momento, no primeiro ano foi por adesão, agora é obrigado que o município responda, e ele é um grande instrumento para o tribunal e muito mais e muito melhor para a sociedade e para o próprio gestor, porque lá estão demonstradas as fragilidades. E Diógenes, ele traz um diagnóstico, né, naquelas suas dimensões, e não é muito diferente do que já se esperava. Se você vai na dimensão planejamento, no geral, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, é o índice mais fragilizado. Ou seja, o gestor, ele acha que está perdendo tempo em planejar a sua administração, em montar uma boa equipe, em planejar as suas ações, estabelecer metas, em cobrar metas, e por isso, por não fazer isso, todas as outras dimensões, a educação, a saúde, ficam comprometidas, porque ele começa a tomar ações pontuais, apagar incêndio aqui, ali, acolá, trocar o pneu da ambulância, botar gasolina no carro, e ele não tem uma visão geral da administração pública. E todas as áreas são avaliadas, não é, presidente? 80 municípios ficaram em fase de adequação? O que se chama de fase de adequação, são aqueles municípios que têm nota C para baixo, depois vem C+, que são poucos municípios que estão, e tem uma coisa interessante nesse índice. Isso independe, por exemplo, do volume de receita, da população, se o município tem um orçamento maior, tem um orçamento menor. Nós temos casos de municípios com orçamentos muito pequenos, que têm avaliações muito melhores do que municípios com grandes orçamentos, que cai por terra aquele argumento de que só o recurso resolve tudo. Não resolve. Tem que ter o recurso, evidentemente, mas a boa aplicação, o planejamento, o município entendendo, fazendo um bom diagnóstico da sua realidade e aplicando o recurso da forma correta, no local, no lugar, na ação que vem resolver o problema do município. Tem município com letra A, nota A? Não, no estado nós não temos nenhum município com excelência, mas entendemos que isso é um processo, né, um processo de aprimoramento. Essa questão da governança pública, essa questão da profissionalização da administração pública, é um processo, de certa forma, lento, mas que está na agenda positiva, mas nós já temos bons exemplos de municípios que conseguem ter programas consolidados. O interessante é que os programas sejam programas de gestão, ou programas municipais, e não programas, ações pontuais do gestor A, do gestor B. Porque nós temos um vício no Brasil, e isso talvez seja uma das raízes, né, do problema da gestão pública, de personificar a gestão. É o governo de Zé, o governo de Pedro, o governo de João, quando na realidade é a administração do município A, do município B, do município C. E ela tem que ser contínua e os programas têm que ser contínuos, porque a população é a mesma, as demandas são as mesmas. E Zé passa, Maria passa, João e o município passa, fica, né? E a população fica. Lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal já serviu de argumento para derrubar uma presidente da República. Muitos políticos, muitos gestores querem mudanças, clamam por mudanças. Qual é a avaliação que o senhor faz da lei de responsabilidade fiscal? Olha, a lei de responsabilidade fiscal talvez tenha sido, talvez não, foi o maior instrumento infraconstitucional que o Brasil teve nos últimos anos. Você imagina como nós estaríamos sem a lei de responsabilidade fiscal. Mas nós também temos uma cultura de transgrediu-se a regra, ao invés de mudar o comportamento, muda-se a regra. Né? É mais ou menos como, se o meu time pegou a bola com a mão dentro da área, mas para mim é conveniente, agora não é mais pênalti. Né? Então,
se clama muito pela lei de responsabilidade fiscal por mudanças pontuais, mas ela é um grande instrumento. Claro que pode precisar de um ou outro ponto de aprimoramento, talvez de esclarecimento, por exemplo, na área de despesa com pessoal, tem algum esclarecimento, se entra, questão do imposto de renda, questão do inativo, são pequenos esclarecimentos, mas no geral, eu digo que a lei de responsabilidade fiscal ela veio para proteger a sociedade, e veio mesmo. Você imagine que você tem os limites de despesa com pessoal, né? Significa que da receita corrente líquida, por exemplo, do Estado, do município, você tem uma limitação para a despesa do pessoal. Se você não tivesse essa limitação, você teria certamente hoje muitos municípios no Brasil, e talvez muitos estados, comprometendo 100% da sua receita só para pagar pessoal. Aí adianta você ter o servidor e não ter um instrumento para aquele servidor cumprir o papel com a sociedade. E cadê o remédio no hospital? Cadê a limpeza urbana? Cadê o giz da escola? Cadê o fardamento das crianças? Quer dizer, não teria nada, todo comprometimento seria para o pessoal. Muitas vezes se coloca essa argumentação, não, a lei veio para prejudicar o servidor. Não, não veio para prejudicar o servidor. A lei veio para tentar disciplinar o gasto público, a receita e a despesa. E se olha muito para a lei de responsabilidade fiscal pelo lado da despesa, mas também é descumprimento da lei de responsabilidade fiscal quando o gestor não vai em busca das receitas do município. As próprias concessões fiscais que são dadas, a LRF diz que elas têm que ser devidamente justificadas e os impactos dessas digamos, renúncias de receita têm que ser pesados. O Estado, o município quer dar uma determinada renúncia de receita, ele tem que fazer os cálculos. Bom, isso aqui vai me impactar na minha receita em X, mas eu consigo suportar. São instrumentos importantes, são, mas toda a questão fiscal de receita e de despesa tem as regras na LRF e devem ser cumpridas. E com esse, você falou, com esse caso especificamente da Presidente da República, certamente o olhar da sociedade, a cobrança do controle social vai ser muito mais forte sobre todos que têm responsabilidade sobre o controle externo. O Congresso Nacional está votando uma lei para ajudar na recuperação fiscal de estados em dificuldades financeiras, né? Muitas exigências, muitas contrapartidas. Qual é o impacto disso, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte? Olha, o Rio Grande do Norte, ele não tem um grande comprometimento da sua receita com a dívida fundada, né? O comprometimento é pequeno, deve estar aí na ordem de 5, 6% da receita corrente líquida com as contraprestações, até porque já houve algumas renegociações anteriores a isso. E é verdade, isso toda a imprensa nacional tem divulgado, que chegou-se a esse caso em função dos praticamente de três grandes estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul especificamente, e outros estados. Na verdade, não deveria haver essa necessidade. Todos os gestores de todos os estados já deviam fazer. Se a lei de responsabilidade fiscal fosse cumprida a contento por todo mundo, não teria chegado a esse ponto. E é mais um caso em que se arranha a federação, essa questão da autonomia dos estados e muitas vezes pela própria fragilidade do instrumento estadual de governança, é necessário que uma lei federal venha disciplinar medidas que já deveriam ser tomadas. Mas, voltando lá no início da nossa conversa, esse problema se agrava em função do cenário econômico que nós temos. Se o nosso cenário econômico fosse positivo, certamente todas essas medidas seriam muito mais fáceis de tomar. O senhor falou que a situação do Rio Grande do Norte não é tão complicada do ponto de vista fiscal, mas nós estamos acompanhando aí, atraso de folha de servidores, a falta de investimentos do Estado, capacidade zero. Como é que o senhor explica essa coisa toda? Essa lei também não vai acabar ajudando o Rio Grande do Norte? Olha, que a lei vem muito mais para renegociar quem tem dívida com a União. Falei que o Rio Grande do Norte tem uma dívida de pequena monta que não compromete tanto. Mas também tem a ver com a questão da ajuda federal, e inclusive a liberação de créditos. De créditos, né? etc., né, para investimento. O nosso problema,
E o problema do Rio Grande do Norte é que nós temos um Estado pequeno, digamos pequeno do ponto de vista econômico, que com pouca pujança econômica e que teve, ao longo dos últimos anos, um crescimento muito grande nas suas despesas de custeio, que o grande problema do Estado são as despesas de custeio. A grande frustração que tem se tido é de receita corrente para fazer frente à despesa de custeio, né? Não é, claro que isso compromete praticamente todo o orçamento do Estado para essa despesa de custeio e deixa o Estado numa situação praticamente de não ter nenhum recurso para investimento. E o investimento público, ele é indutor da economia. Se você olhar um cenário de poucos anos, naquele momento, naquele pool que o Estado tinha aqui algumas obras de mau monta, a economia estava, de certa forma, a economia local estava girando, porque tinha mais gente empregada que estava consumindo mais, etc. O grande problema do Estado é, hoje nós temos um déficit previdenciário grande, muito grande, que foi se construindo ao longo do tempo. Não houve renovação do quadro de servidores do Estado em função da própria limitação de receita, que não permitiu isso, e hoje eu tenho pouca gente contribuindo e já um volume considerável retirando da Previdência, o que já dá um déficit relativamente alto para a receita corrente do Estado. Essa é a radiografia do desequilíbrio atual. O desequilíbrio hoje estaria aí. Resolvido o problema, principalmente previdenciário, talvez o Estado já se reequilibrasse. Mas, mesmo assim, há necessidade, eu disse isso, quando fiz a relatoria das contas de 2015, dizendo que há necessidade do Estado colocar uma lupa sobre a questão das suas receitas, rever suas próprias renúncias de receita, repactuar muita coisa, porque hoje o que entra no caixa, tem uma caixa d'água aqui, com a torneira que está entrando, é menor do que a torneira que está saindo. E essa conta não fecha. Vou falar em Previdência, em medida cautelar, o Tribunal de Contas do Estado determinou que a Prefeitura de Natal não sacasse os recursos do Fundo Natalprev. A Prefeitura descumpriu. Vai ter que devolver o dinheiro? Olha, essa matéria é bem recente, houve o voto na primeira Câmara, não acompanhei, evidentemente, porque não sou relator, o conselheiro Tarcísio Costa, mas acompanhei, sim, o resultado. E a determinação, que antes havia sido monocrática, ela foi referendada pela Câmara. Primeira Câmara. E como houve, é nítido, é declaratório pelo próprio município o descumprimento da decisão anterior, porque são duas coisas, o mérito da matéria, que vai ser ainda discutido, e a questão do descumprimento, que aí a Câmara referendou o voto no sentido de que realmente não pode ser feito, e que, como foi feito, vai ter que devolver. Foi nessa linha o Foram voto. sacados 15 milhões e 800 mil reais. Esse dinheiro terá que ser devolvido num prazo de 15 dias. Isso foi o que ficou prolatado no voto à unanimidade pela primeira Câmara. Tá, qual é a sanção, no caso de novo descumprimento da Prefeitura de Natal? No voto prevê multa individual, né? Prevê multa individual, evidentemente que se houver isso, terão outros desdobramentos. Essa multa individual, os gestores, não só o prefeito de Natal, mas também o gestor do fundo, do Natalprev. Isso. Aí, desdobramentos futuros a gente não tem como prever, porque vai depender de cada caso, né? Para encerrar, os tribunais de contas desempenham um trabalho muito técnico, mas sob forte pressão política. A escolha dos conselheiros é marcadamente política. Isso pode mudar, presidente Gilberto Jales? Olha, isso já mudou, de certa forma, quando a Constituição de 88 trouxe uma nova composição. E vem se trabalhando para que essa nova composição seja feita. Como é que se dava antes? Antes todo mundo era escolhido, era escolha livre do Executivo. A Constituição de 88 recompôs isso, dizendo que são 4 do Legislativo, 3 do Executivo. No entanto, as 3 vagas do Executivo eles estão atreladas ao perfil técnico, né? Que seja um oriundo do Ministério Público de Contas, outro oriundo da carreira técnica de auditores. E, mesmo assim, a Constituição trouxe uma série de regramentos, de exigências, etc. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
fez uma proposta, entendendo que já se avançou, mas pode avançar mais. É uma proposta de uma PEC que mexe... Uma emenda constitucional. Não só na questão da composição, ou seja, detalhando mais esse perfil técnico, o que é esse perfil técnico. Nessa PEC proposta, a questão de uma quarentena, ou seja, a pessoa tem que estar um certo tempo fora dessa relação da atividade. No caso dos oriundos das assembleias, coloca na PEC um quórum de 2/3, pelo menos, para que tem maior representatividade. E a terceira vaga do Executivo, a proposta da PEC é que seja de servidores dos tribunais, ou seja, dá um perfil ainda mais técnico, dá um avanço. Mas a gente precisa entender que os tribunais de contas, eles são órgãos do direito administrativo e que muitas vezes a experiência administrativa, o fato de você vir indicado pela Assembleia Legislativa, por exemplo, não significa que você seja meramente político. Você tem um perfil técnico e está vindo na vaga oriunda do Legislativo. Porque, afinal de contas, isso a Constituição faz muito bem, no que diz respeito a contas de governo, o papel de fiscalização também aliás, originalmente é do Legislativo. E os tribunais têm esse braço de auxiliar, essa ligação direta para auxiliar. Então é isso no caso dos tribunais de contas estaduais e também no caso do Tribunal de Contas da União. Mas essa PEC vem mais forte, no sentido de que os próprios tribunais de contas estão dizendo que há necessidade de um Conselho Nacional de Tribunais de Contas, mais ou menos nos moldes CNJ, CNMP, alguém que fiscalize e uniformize as decisões. Porque isso é bom para os tribunais, é bom para a sociedade e até para os gestores. E, de repente, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte entende uma interpretação da LRF numa linha, o Ceará na outra, Paraíba na outra. Um conselho vem alinhar com a proposta, com a Câmara de Jurisprudência, vindo alinhar esses entendimentos. E aí, cada vez mais, o controle externo vai se fortalecer. Eu gostaria de agradecer a entrevista do presidente do Tribunal de Contas, Gilberto Jales. Obrigado, presidente. Eu agradeço a você, Diógenes, e aos telespectadores.